Tudo bem? Quem que fez o curso? Levanta a mão aí, para entender. Tá. São os maiores. E vocês fizeram porque vocês têm vontade de fazer alguma coisa assim com cinema, não? Ou apareceu assim na vida agora? Vão prestar vestibular agora? Porque a galera é mais nova, eles são meio quietos. O pessoal tem em média 15 anos. Em média 15. Estudam tudo aqui? E qual que é a universidade mais perto daqui? Sabem ou não? Não. Itapeva? É aqui pertinho. Tentando criar a possibilidade aí de fazer um curta, aí você faz um outro, aí você faz um outro, daí você começa a entender um pouquinho melhor como é que funciona, como trabalhar com a câmera, né? Como a gente fala que nem a gente tem língua portuguesa, tem a língua do cinema, né? Tem a linguagem do cinema, né? Que é como usar a câmera, como cortar, né? Na montagem, na edição, que vocês fizeram edição, na edição que vocês fizeram, então assim, por que cortar aqui, por que cortar ali? É quase como se fosse a vírgula, o ponto, né? Então, o parágrafo. Então, isso é muito legal, porque daí você vai trabalhando assim. E daí, quando eu comecei a fazer isso, começou a rolar três coisas para mim paralelas, na verdade, que é o que eu mais trabalho. Então, é assim, eu trabalho com cinema. Vocês viram o filme, o último filme. Esse filme foi lançado esse ano. Aí eu trabalho na TV Globo, que eu fazia talvez vocês já tenham visto um quadro que eu fazia no Fantástico que chama Retrato Falado. Assistiram já? Então eu que criei e eu que dirigi o Retrato Falado. E agora recentemente eu fiz um outro que chamava Norma, depois do Fantástico. Então, eu que criei e eu que dirigi também o Norma. Aí, isso na TV Globo. E paralelo, quando sobra um tempinho, eu faço um comercial, porque o comercial de TV é legal para você exercitar também, para você... cada uma dessas coisas que eu faço tem uma linguagem mais específica e tem um jeito de você trabalhar. Então, quando você faz cinema, você trabalha com um equipamento, de uma certa forma, com uma linguagem. Quando você faz televisão é outra coisa que a gente tem que fazer, é outro equipamento, mas é muito próximo também, né? Quer dizer, se conversa quase que nem português e espanhol, é meio parecido, não entende direito o outro, mas dá para ir, né? E a publicidade também, que te dá a possibilidade de você usar outras linguagens, outros equipamentos, e que é gostoso também, porque você acaba exercitando outras coisas. Mas eu ponho ela um pouquinho em segundo plano, quer dizer, as coisas que eu mais foco na minha vida é o cinema e a televisão, né? Que eu acho que são as duas gostosas de trabalhar. E daí eu comecei que nem vocês, assim, comecei fazendo uns curtas quando eu tinha aí 16, 17 anos, aí com o tempo foi passando, eu comecei a fazer uns documentáriozinhos, aí começou a pintar um filme de publicidade, e daí eu comecei a desenvolver meu primeiro filme, que é o Por Trás do Pano. Então comecei no roteiro, daí buscando como o dinheiro para conseguir fazer, aí fiz o Por Trás do Pano, daí comecei a trabalhar na televisão, comecei em paralelo então a desenvolver alguns projetos na televisão, enquanto isso eu ia buscando a chance de fazer o segundo, que é o Cristina Quer Casar, aí trabalha mais em televisão, daí consegui fazer o Contador de Histórias e agora eu estou nessa, eu acabei de fazer o Norma aí que vocês viram, estamos estudando se vai continuar, como que vai continuar e paralelo a isso estou começando a fazer o próximo roteiro do meu próximo filme. Então, eu acho que o legal desse trabalho é isso, quer dizer, a gente contar a história, né? O grande barato dessa profissão, eu acho, é você ser um contador de histórias. Você contar as histórias que você tem vontade de contar, que você acha que são legais de contar, que você vai sentindo a necessidade, né, de contar. E quando essa história encontra o público, ela não é barato, porque daí ela começa a se relacionar, né? É como se eu fosse um contador de histórias, eu tenho que contar a história para você. Como eu estou fazendo aqui.
quando a gente faz o filme, quando você faz um programa de televisão, a gente está fazendo isso através da imagem, através do roteiro que foi criado, da imagem que foi criada e da linguagem que a gente escolheu para desenvolver, não é isso? Então é um trabalho muito gostoso, é um trabalho muito prazeroso, né? Porque eu sempre falo que é um trabalho que a gente praticamente faz brincando, né? É um trabalho super sério, né? Super difícil, que vocês viram aí todo o processo, mas que é uma grande brincadeira, na verdade. A gente está inventando coisas, né? O tempo inteiro inventando histórias, inventando como fazer, então não é uma coisa, não é que nem matemática, né? Que é 2 mais 2 é igual a 4 e sempre será, né? Mas pode ser 5, pode ser 6, 3,5, né? Como a gente decidir contar, como a gente decidir fazer, né? Então, eu não sei, vocês querem perguntar alguma coisa, vocês querem que eu vá falando, o que vocês preferem? Vocês têm alguma curiosidade do filme que vocês viram? É real? Não, o Contador de Histórias, todos vocês viram, né? Não, Contador de Histórias, eu encontrei essa história lendo um livro infantil que era dele, que ele escreveu, e daí eu estava lendo o livro com meu filho dormir, e daí eu vi que a última história do livro era essa história. E eu liguei para ele, falei, pô meu, eu vi tua história aqui, tua história é um filme, vamos fazer? E daí começou o projeto. Esse projeto demorou muito, demorei 7 anos para fazer esse filme. No momento que eu falei assim, vamos fazer até ficar pronto, foram 7 anos. Mas é isso aí, que eu acho que esse trabalho é uma coisa de perseverança também, de você querer e dia a dia você ir juntando um grãozinho aqui, ali, até a hora que você vê que a feijoada está pronta, né? Mas foi um projeto que, pô, eu me encantei muito com a história, eu achava que era uma história super importante de ser contada, uma história do nosso país, né, da gente, né, que a gente sabe que existe em cada esquina, né, e que era muito importante ser contada. E daí, por isso que eu tive essa coisa de falar, não, vou fazer, nem que demore 15 anos para fazer, demorou 7. Mas eu fiz e é uma história que eu gosto muito e é uma história real. O que está no filme, quando a gente faz um roteiro, que a gente se baseia numa história real ou se baseia em um livro, mas você sempre tem a possibilidade de você mexer alguma coisinha aqui, que você sinta que é melhor para o filme, né? Às vezes você pega uma história real, mas você fala assim, pô, mas aqui tem uma coisinha que precisava inventar um negocinho aqui para ficar melhor explicado para o filme, né? Então é por isso que a gente fala que é baseado em, não é assim, o filme não é um documentário, não é um jornalismo, né? Exatamente o que está aqui é como aconteceu, mas ele é baseado e praticamente tudo que está ali foi a forma que aconteceu na vida do Roberto Castro. Mas nós, eu como roteirista e meus parceiros roteiristas, tivemos aí essa liberdade de, pô, aqui vamos fazer essa ceninha ser mais assim, então vamos inventar um negocinho aqui que isso aqui vai ser bom para dar o caminho que a gente acha que é melhor para que o filme seja assimilado, que a gente acredite mais na história, né? Então por isso que a gente falou por isso que eu falo que é baseado, mas é uma história real. O filme a gente teve que gastar 6 milhões de dinheiro, né? É que é caro filmar, viu? Porque diferente daqui o que vocês estão fazendo já em vídeo, né? Diferente daqui que a gente fez em vídeo, quando você faz em cinema, tem uma coisa, tem várias coisas que são muito mais caras. Por exemplo, uma equipe de cinema para fazer um filme como esse, é uma equipe que tem mais ou menos aí de 70 a 100 pessoas trabalhando todo dia. Então, você imagina o quanto custa durante 5, 6 meses você ter uma equipe. É como se fosse assim, como se você montasse uma empresa por 5 meses, né? E que você vai gerar emprego para todas elas vão trabalhar. Aí imagina assim, por exemplo, esse filme se passa nos anos 70 e anos 80. Então imagina que assim, todas as roupas que eles usam tem que ser
de acordo com a época. Toda a decoração dos lugares tem que ser de acordo com a época, tem que pintar das cores que se usavam, tem que achar os carros que existiam. Se você vai filmar numa praça, que nem a gente filmou naquela praça, tem 2 ceninhas numa praça aqui, né, que eles tomam banho e tal. Aquela praça é em Belo Horizonte. Hoje ela é uma praça que já tem uns postes de luz mais modernos, tem uns bancos mais modernos. O que a gente teve que fazer? Tirar todos os postes de luz, tirar todos os bancos, porque senão ia ficar ridículo. Imagina, eu estou falando que nos anos 70 aparece um poste todo doidão ali, modernoso, não ia dar. Então teve que tirar tudo, teve que parar o trânsito da cidade inteira para ficar passando em volta da praça só carro da época. Então tem que alugar os carros, entendeu? E fora isso, tem uma questão que é uma outra coisa que é mais cara, que é o que chama de negativo. Quando a gente usa aqui, a gente está usando vídeo, né? Está usando aquelas fitinhas. Negativo não, é que nem aqueles antigos filmes de máquina. E aquilo é muito caro. E aquilo lá depois tem que revelar, tem que processar, tem que trabalhar em cima. Então assim, cada coisinha que vai juntando, a conta vai ficando maior. E esse filme, no caso, era um filme maior, assim, maior de tamanho de custo, né? Por isso até que eu demorei tanto. Às vezes você pega uma história que é mais fechadinha, mais simples de fazer, você consegue fazer por muito menos. E eu acho bom, na verdade eu acho que é o melhor caminho. O filme que eu quero fazer agora é super barato. Porque eu acho chato, tem que esperar muito tempo, juntar dinheiro, entendeu? Então é isso que é o caminho. E essas são as maiores dificuldades? Deixa eu ver. Não, acho que assim, quando a gente fala de dificuldade, eu não acho que a gente devia pensar como dificuldade. Mas assim, tem uma palavrinha que eu sempre falo que eu acho que tem que estar na cabeça de quem quer trabalhar com isso na vida, que é perseverança. Eu falei aqui. Porque eu acho que você trabalhar com arte, é uma coisa assim que é diferente de quando você, por exemplo, se você é médico, se você é professor, se você é advogado, na verdade o médico, todo mundo sempre precisará do médico, né? A arte, todo mundo sempre precisará, mas os governos dos países nem sempre percebem isso, né? Do mesmo jeito que é importante você ter um médico para saber se você está bem, é muito importante a arte para fazer você pensar, para você evoluir na cabeça, no seu pensamento, né? Tanto que você já deve ter escutado isso, né? Que várias vezes fala assim, um povo educado, um povo culto é um povo privilegiado, não é isso? Porque daí ele tem condição de questionar as coisas, tem condição de buscar novos caminhos para a própria cidade dele, para o próprio país dele, tá certo? Então só que a gente não tem isso, infelizmente não tem muito isso em relação aos nossos governos, eles não dão tanta atenção como deveria. Então, a gente tem que ter perseverança, porque a gente tem que o tempo inteiro ir buscando caminhos para conseguir fazer. Então, eu não acho que tem dificuldade. Tem que pensar de outra forma, tem que pensar de que vamos conseguir, vamos fazer. Então, dentro disso do vamos conseguir fazer, tem várias coisas que são super difíceis, mas que é aí que está o gostoso do nosso trabalho. Que, por exemplo, você escolher a história que eu quero contar. A gente fez isso, né? Você pegar e falar assim, pô, que história que eu quero contar aqui, eu quero falar, né? E que história, então, as histórias estão aí, estão no ar, mas qual que você tem o real desejo de contar? Então aí, chegou numa, aí como que eu vou contar? Não é difícil quando falam para você, faz uma redação aí, não é difícil? É difícil, então assim, como que eu vou contar? Então daí começa lá a escrever o roteiro, daí você... Tem gente que escreve muito rápido, no meu caso não é esse, eu escrevo mais devagar. Então, às vezes você fica um ano e meio ali escrevendo aquilo lá, 2 anos escrevendo o roteiro que você quer. Para você chegar no roteiro final, por exemplo, esse do contador, foram mais de 20 vezes que escreveu o roteiro. Entendeu? Mexe aqui, acerta aqui. Então foram 20 versões para você chegar no roteiro. Mas é o gostoso, que é onde você vai descobrindo. Aí você vai filmar. Filmar é super difícil, se a gente for pensar. Porque é muita coisa, é muita gente, tem que prestar atenção na luz, na câmera, no quadro, no ator, pensar como que você vai editar depois, se vai ter música, se não vai e tal. Mas não é bom. É super legal, porque é super divertido, você vê um balé de coisa acontecendo na tua frente e tal, é uma delícia. Aí você vai montar, quando você vai montar,
A montagem é uma coisa muito empolgante no cinema, porque você tem aquele filme que só o diretor tem na cabeça, eu acho que 100% o filme que ele quer contar e como que ele quer. Por mais que ele tenha uma equipe próxima dele, que ele consiga dividir tudo, mas no fundo, 100% só ele tem na cabeça. Aí quando você vai montar, é uma surpresa atrás da outra, que você começa a juntar as ceninhas, e daí você fala assim, pô, isso deu certo, aqui não deu muito certo, então vamos cortar pra cá. E quando a gente escreveu o roteiro, a cena 3 era boa aqui, mas daí quando você vai montar, você fala, nessa cena 3 era melhor que fosse a última do filme, porque ela... Então começa uma brincadeira ali com as imagens, que é difícil, né? Mas é importante pra caramba também. Aí quando você tá com o filme montadinho, você vai pôr a música, daí, nossa, é uma delícia, porque daí vem a música e fala, nossa, olha com música como vai acontecendo, as cenas vão acontecendo ali, né? Tem cena que não depende de música, tem cena que depende. A cena que depende, quando você assiste, você fala, nossa, olha só como ficou legal. Aí fica pronto o filme, daí é uma delícia, que cara, estamos aqui, vocês assistiram o filme, eu estou aqui falando com vocês do filme, assim como com as pessoas do cinema, e você vê as pessoas indo ao cinema, assistir o filme, é lindo de ver, né? É o filme encontrando o público, né? Ele é feito para ser assistido, né? E daí ele vai encontrando, é que nem um livro que o cara escreve, e ele vê que o cara, ele passa na varanda, foi numa casa e vê na varanda o cara lendo o livro dele, né? Gostou de ver? Está começando a criar vida, né? Então eu não vejo muito como dificuldade, eu vejo como perseverança e todas as fases são difíceis, mas são, se não fossem, não seriam tão gostosas como são, talvez, né? E aí? Mais alguma pergunta? O que você falou? Vale. Oi? Se quem? Se minha mulher gosta? Minha mulher gosta de atuar. Minha mulher é atriz e gosta de atuar. A gente faz uma dupla gostosa de trabalhar. Eu acho bom. É uma delícia trabalhar. Mas ela é uma atriz, eu acho que tem os caminhos dela, tem as buscas dela, e de vez em quando a gente se encontra no trabalho. Quando a gente se encontra é gostoso, né? Eu tenho duas perguntas em uma. Fala. Qual até hoje foi o que você considera a obra-prima da sua vida e qual que é o trabalho que você ainda sonha em fazer? Você já tem um plano, assim, algo que você já sonha há algum tempo, assim, aquele grande objetivo? Então, essa questão sua da obra-prima que você falou, é super legal isso, porque eu considero que a minha obra é o que eu estou fazendo. Então, assim, eu espero um dia antes de morrer olhar para trás e falar assim, puta, olha o que eu fiz aqui, ó. Legal, teve coisas legais, coisas mais ou menos, coisas ruins. As coisas que você tenta esquecer que você fez, mas você faz também muita coisa ruim. Então assim, mas eu acho que a obra da gente é o todo. É tudo que você fez. Eu, por exemplo, quando eu fiz o Por Trás do Plano, foi um filme que eu adorei fazer e que era o que eu queria fazer na época. Depois foi o Cristina, depois o Contador. Né? Os três são diferentes, quer dizer, tem coisas próximas, porque sou eu que fiz, né? É que nem um músico, né? Sempre as músicas têm um caminho, né? Mas são coisas diferentes, então assim, os três eu me orgulho muito de ter feito, eu acho que os três agora fazem parte da obra que eu estou fazendo, entendeu? Mas eu sou muito crítico comigo, eu sempre acho que poderia ter feito coisas melhores, de uma forma diferente, mas isso não tem jeito, isso faz parte também do desenvolvimento. Você acaba de fazer uma cena, é muito comum isso, você faz uma cena e fala, pô, legal pra caramba, daí no dia seguinte você acorda e fala, pô, por que eu fiz daquele jeito, entendeu? Uma outra ideia que vem. Ou então você pega e fala assim, tá pronto o filme. Aí tudo pronto, vai você fala assim, aquela cena devia ter cortado ali e não cortei. Entendeu? Então sempre tem essa, que eu acho que é um pouquinho, é o teu progresso, quer dizer, o seu dia a dia você vai aprendendo e você vai questionando as coisas que você está fazendo. Quer dizer, isso tem uma
uma arte muito prima do cinema, que é o teatro, que eu nunca fiz, mas que deve ser muito legal de fazer, porque no teatro você tem essa chance, né? Você faz um dia, aí pro dia seguinte, se você quiser, você pode ajeitar coisas, né? O cinema, depois que você filmou e que você montou, ele eternizou ali. Ele ficou ali, ele se fecha e ele sempre será aquele filme, né? No teatro você pode mexer. Então eu sou muito crítico, então assim, eu sempre quero, eu sempre questiono o que eu fiz, apesar de mergulhar. Eu tenho um super orgulho pelo trabalho que eu fiz até hoje no cinema. Eu acho que eu estou construindo a minha obra no cinema, acho que eu estou construindo a minha obra na televisão, né? Tem coisas que dão mais certo. Por exemplo, se eu pegar a televisão, o Retrato Falado, foi um programa que deu super certo, foi um sucesso. O Norma não foi tanto sucesso, mas é um programa que eu gosto muito, que faz parte da minha obra. No cinema, o Contador fez mais sucesso que o Trás do Plano, mas não significa para mim que é melhor ou que é pior, faz parte da minha obra. Então, assim, eu acho que é uma construção que você vai fazendo. Eu tenho um pouquinho de medo quando a gente fala assim, qual é a sua obra-prima. Eu acho que o dia que eu fizer, eu acho que o dia que eu falar assim, puta, esse filme aqui é demais, é uma obra-prima, eu acho que eu morri. Porque eu comecei a me achar, sei lá, entendeu? O dia que eu me achar um Pelé, provavelmente eu encerro a carreira. Tem até um grande diretor amigo meu que fala um pouco isso, ele fala assim, o dia que ele falou dele uma vez, um dia eu me achei. E a partir do momento que eu me achei, eu percebi como eu comecei a ficar cada vez pior. Até percebi que eu estava completamente errado e reconstruí as buscas que eu tinha, entendeu? Então acho que isso é fundamental, quer dizer, você sempre está se questionando, sempre buscando se aprimorar e qual que é o caminho que você quer. E em relação a projeto novo, quando eu estava acabando de fazer o Contador, eu li um livro que eu encontrei de um autor que eu gosto muito, é um autor uruguaio. E eu encontrei esse autor, inclusive, olha só como é que é, como trabalho puxa trabalho, isso é muito interessante também, porque eu fiz um negócio para a TV Globo, que também não deu muito certo para o público, assim, mas eu adorei fazer, porque era um negócio chamado Te Quero América, que era uma historinha de um casal viajando pela América do Sul. Então eu gravei por 9 países da América do Sul que falam a língua espanhola. Eu só não fui para as Guianas, lá em cima. E esse trabalho tem muito a ver com o que vocês fizeram aqui, porque para conseguir fazer, eu propus que a gente ia fazer o trabalho inteiro, a ficção inteira, com 9 pessoas. 2 atores e 7 pessoas na equipe, que era eu, eram 2 atores, eu, o fotógrafo, um técnico de som, uma maquiadora, um ajudante e 2 produtores. A gente foi em 9. Então, assim, por exemplo, quando o ator não gravava, ele ajudava a carregar as coisas e carregar tripé e botar. Aí, se a atriz não gravava, ela tinha que fazer alguma coisa. Eles que se arrumavam. Não tinha ninguém para arrumar eles. E aí e a gente foi em 9. Eu fazia câmera. Eu dirigia e fazia a câmera e o fotógrafo fazia outra câmera. A gente foi com 2. E uma das câmeras era quase essa aqui. Era um pouquinho melhor que essa. E a gente fez. A gente fez uma ficção de... era 9 vezes 15, não sei a conta, era 140 minutos mais ou menos, de ficção pela América Latina. E daí o que aconteceu? Isso foi muito legal porque eu percebi que todo mundo pode fazer o que quiser. Se você quiser fazer um filme hoje, você faz. Entendeu? E eu quis ter a vontade, apesar de já ter feito longa, ter feito um programa na televisão com todo o equipamento necessário do mundo, eu falei, eu quero o contrário, eu quero fingir que eu estou saindo, estou no meio da faculdade. Eu com esses caras, daí todo mundo topou, esses 9 que foram, toparam, a gente falou, vambora, vamos. E daí foi com mochila nas costas e vão viajando. Era quase que acampamento, dormia assim, quase que na rua e ia fazendo. Aí o que aconteceu? Para fazer esse trabalho, eu montei um curso para esses 9 caras que iam, eu e mais 8, né? Eu montei um curso, então o que a gente fez? Eu fui lá na Universidade de São Paulo, na USP,
falei com alguns professores e a gente fez um curso assim. Não era um curso, mas eram várias palestras. Então a gente teve uma palestra sobre o início de tudo, sobre a época ainda dos índios na América do Sul. Depois a época dos descobrimentos e como que foi a colonização. Depois o desenvolvimento político dos países mais recentes, tal como eles estavam. Aí uma de literatura dos países, uma de música dos países, uma de cinema dos países. E teve mais uma de antropologia, para a gente entender mais ou menos como funcionava, e outra que falava um pouquinho de política de cada um desses países. E daí que acontece, olha como é legal, durante esse estudo que a equipe fez antes de viajar, foi apresentado para a gente coisa que a gente não conhecia. E uma das coisas que eu não conhecia era a riqueza que a gente tem na literatura dos outros países. Porque o Brasil tem uma questão muito interessante, que é o seguinte, o Brasil, a gente olha muito mais para os Estados Unidos e para a Europa do que a gente olha para os países que estão ao nosso lado, diferentemente desses países. Então, por exemplo, a gente sabe muito pouco sobre o Paraguai, sobre a Bolívia, sobre o Uruguai, né, sobre o Peru. A gente sabe muito pouco, talvez você saiba onde fica alguma coisa, que a gente saiba alguma coisa sobre a França, sobre os Estados Unidos, que a gente não sabe sobre o Paraguai, sobre, né, o que aconteceu com o Paraguai, como que é a história do Paraguai. E daí foi muito legal, porque a gente começou a perceber como é rico, sabe? Como é legal o lugar que a gente mora. Como a América do Sul é muito mais interessante que talvez o resto do mundo inteiro, sabe? Muito rico culturalmente, um povo super bacana e tal. E eles olham muito pra gente. Você vai pro Peru, os caras sabem tudo do Brasil. Você vai pra Bolívia, sabem tudo do Brasil, sabe? Eles olham realmente pra gente. A gente não olha pra eles, mas eles olham pra gente. E daí a gente começou a estudar, e durante os estudos apareceu um autor que eu nunca tinha ouvido falar por ignorância na minha vida, me considerando ignorante, né, que todo mundo precisa saber, mas um cara que chama Mário Benedetti, que é um escritor uruguaio, que morreu recentemente, morreu em junho desse ano. E daí eu li um livro dele, que uma das professoras tinha indicado pra gente, e eu me apaixonei pelo livro, e daí comecei a ler tudo sobre ele, até que encontrei um outro livro dele, que eu me apaixonei mais ainda. E é esse livro que eu quero fazer, meu próximo filme. E na televisão eu acabei de fazer esse negócio aí, que chama Norma. E ele foi um projeto que a gente ficou 1 ano e meio estudando para fazer, foi super legal de fazer, mas não foi muito bem de audiência, assim. Teve muita gente que gostou e muita gente que não gostou. Então a gente parou um pouquinho agora para estudar, para ver se a gente ajusta algumas coisas, para ver se vale a pena voltar ou não. Se puder voltar, eu vou adorar, porque eu adorava fazer. Se não puder voltar, nem vou inventar a próxima brincadeira, a próxima história para contar. Entendeu? Oi. Esses trabalhos são, eu estava de fora, né? Sou Nova Lagoa, esse trabalho com cinema e televisão. Antigamente, o cinema tinha uma linguagem muito própria do cinema, e a TV também tinha. Então, a dinâmica mesmo do que era feito. Hoje em dia, você vê que isso está meio misturado, né? Você vê trabalhos para TV feito para cinema e outros filmes que parece que está vendo uma novela mesmo, né? Isso aí, você acha que descaracteriza as linguagens ou ajuda? E por quê? Eu acho que são primos, né? Porque a televisão e o cinema não tem como negar que são primos, e cada vez mais, porque o que acontece? Tem um desenvolvimento da tecnologia que está cada vez mais sendo usado. Até 20 anos atrás, o cinema era feito de um jeito e a televisão, o vídeo era feito de outro jeito. Aí o que aconteceu? O vídeo começou a se desenvolver muito rápido. E daí o que aconteceu? O cinema começou a usar coisas do vídeo de finalização, depois de filmado. Porque o vídeo foi muito rápido e muito bem. Aí o que acontece? Todo o foco do desenvolvimento tecnológico do vídeo foi para chegar numa imagem boa, para competir com a imagem que só o cinema conseguia ter. O que aconteceu? Cada vez mais isso está chegando perto. Tem muito filme que você assiste hoje no cinema que é feito em vídeo já.
e que muitas vezes o leigo vai assistir, ele assiste, ele não tem nem como saber se é ou não. Muitas vezes você pode pegar até gente que entende que fica na dúvida. Se você não contar, o cara vai ficar na dúvida. Então essa aproximação tecnológica está correndo muito, cada vez mais rápido. Paralelo a isso, o que acontece? Não tem como negar que a televisão hoje ela tem uma influência muito forte na cultura da gente, né? A gente cresceu, né? Nós somos de uma geração que cresceu com uma telenovela muito forte, né? Com a dramaturgia da televisão muito forte, apesar de ser uma coisa absolutamente diferente do cinema, mas a gente cresceu com isso, a gente não pode negar isso. E o que acontece? Cada vez mais foi se desenvolvendo outros projetos para a televisão que começaram também a buscar a linguagem de cinema e começou a se misturar. Então o que acontece? Hoje, eu acho que cada vez mais a tendência é esses primos serem cada vez mais primos que saem irmãos, entendeu? No que se diz respeito à dramaturgia na televisão, né? Quando a gente fala dessas séries, né? Hoje existem séries americanas, por exemplo, fora do Brasil, e algumas até brasileiras, que já são muito próximas. Quer dizer, quando você assiste vou dar alguns exemplos aí, quando você assiste, tem uma série que eu gosto muito, chama Irmão Soprano, né? Família Soprano. A Família Soprano é uma série americana feita, que você olha aquilo lá, é melhor que muito filme que você vai assistir no cinema, entendeu? Então, assim, cada vez mais são linguagens que conversam. Agora, tem algumas coisas que são fundamentais, que aí eu falo da linguagem, da língua portuguesa. Então, por exemplo, quando você faz para o cinema, em geral, você pode ou não, mas você pode ter planos mais abertos, que na televisão pede sempre coisa mais fechada. No cinema, às vezes, você tem um tempo mais lento, que na televisão você pede sempre um ritmo de edição um pouquinho maior, em geral, porque você está vendo aquela caixinha lá, se começar também muito aberto e muito devagar, o cara dorme lá na frente da televisão. Ou muda de canal, entendeu? Então o cinema ainda tem uma busca, ainda tem a possibilidade de fazer coisas também artísticas, puramente artísticas, coisa que a televisão não tem, porque a televisão, se você fizer, não dá audiência. Se não fizer audiência, você sai, não vão pagar para você ficar ingrato, um horário ingrato, exatamente. Então, aí faz parte da parte comercial, né? Da parte que a televisão, queira ou não, é uma grande indústria que precisa de dinheiro. O cinema, cada vez mais também é uma grande indústria, que eu acho até um perigo, também precisa de dinheiro, mas ainda dá chance da gente fazer, às vezes, aquele filme que, mesmo que não dê público, era necessário de ser feito, né? Filmes que você vê, por exemplo, às vezes chamados filmes alternativos, né? Que dá pouco público, mas que são... É dali que nasce a semente de muita coisa que é feita depois até na televisão ou nesse cinema mais comercial, você entendeu? Isso é a angústia de todo cineasta. O que você está falando é a angústia de todo cineasta, porque a gente muitas vezes quer fazer uma coisa que você acredita, mas você depende da aprovação da distribuidora para o teu filme entrar no cinema. Então rola ali uma relação sempre muito complicada, que é o seu querer e até onde vão deixar você fazer o que você quer fazer, entendeu? Tem uma questão assim. Na televisão também acontece isso. Você quer fazer, às vezes, muitas vezes você quer fazer uma coisa, porque a televisão ela tem uma responsabilidade, eu acho que deve ter uma responsabilidade cultural para com o país que ela tem, que é fundamental. E infelizmente não é assim que é feita a coisa. Então, assim, sempre que você pede, você tem a possibilidade de fazer, deveríamos ter a responsabilidade de tentar fazer no mínimo uma coisa que seja necessária para a cultura do meu país, para o desenvolvimento intelectual e tudo mais. E é muito difícil, porque você compete com, muitas vezes com programas que são
assistencialistas, programa que sabe, dá close no cara chorando para mostrar a tragédia, porque isso infelizmente dá audiência, ou que faz piadas super de baixo nível, porque também dá audiência, entendeu? Então, é uma briga que a gente tem para tentar melhorar. Mas acho que isso faz parte da nossa profissão, da nossa vida, né? Somos guerreiros, né? Não conseguiu? Da próxima vez você liga pra mim. Lamentável, né? Lamentável. Porque isso você acaba não tendo acesso. Quer dizer, eu não tenho o controle de todo mundo que liga lá pedir, porque por mim, eu quero passar em todos os lugares do mundo. Quer dizer, por mim, se eu pudesse, eu passava no filme só em praça pública. Porque eu quero que as pessoas assistam, quero que elas vejam. E de repente você sabe de uma história dessa que é uma infelicidade enorme, quer dizer. Pois agora, se você quiser todos os meus filmes, você liga pra mim que eu te arrumo pra você assistir, tá bom? E a gente não conta pra ninguém, porque eu acho que isso é lamentável que aconteça. Ó, ela tem meu contato, da próxima vez você, tá bom? Você vê a parte também, o financiamento é complicado, né? Hoje você tem vários casos de ação. Então, não tem dificuldade, porque se você tenta levar o pessoal para o cinema, sabe que a pirataria também, né? Hoje, nós somos um filme, hoje amanhã a gente não isso é uma coisa, ó, pirataria é uma coisa que tem que tomar cuidado. Porque pirataria, que todos vocês devem usar, terem visto já filmes piratas, tá todo mundo rindo. A verdade é a seguinte, essa pirataria ela tira a possibilidade do nosso trabalho, do nosso ganho e da chance de você viver fazendo isso. Então eu vou dar um exemplo. O Contador de Histórias foi lançado, uma semana depois estavam vendendo o filme na praia de Copacabana por R$1. Eu vi, uma semana depois por R$1. Então, o que acontece? Na hora que o cara vende o teu filme por R$1, ele está tirando a chance de alguém assistir no cinema e pagar R$8, e esses R$8 de alguma forma vão pagar aquelas 100 pessoas que eu te falei que participaram do filme, ou vão me dar a chance de pegar esse dinheiro e investir num próximo roteiro, num próximo filme e tudo mais. Então a gente tem que tomar um cuidado danado com isso, porque ela é super prejudicial. Quando a gente fala de pirataria, tudo bem, é pirata, mas tudo bem, não é tão tudo bem, porque ele realmente está tirando a possibilidade de a gente receber pelo trabalho. É a mesma coisa que você, sei lá, fazer um bolo, né? E o cara ir lá e você fazer o bolo para vender na praça, R$1 cada pedaço. E daí você saber que todo mundo pegou e te pagou. Daí você gastou R$5 para fazer o bolo, você ia ganhar R$10 para poder conseguir fazer depois 2 bolos. E pegaram o teu bolo e você morreu, perdeu R$5, entendeu? É um pouco isso. Então a pirataria é uma coisa que a gente tem que realmente combater. Eu sei que todo mundo assiste, todo mundo vê, mas é uma coisa que vocês deviam tomar cuidado e pensar um pouquinho e deixar de fazer. Às vezes alugar uma fita é melhor, alugar um DVD é melhor do que comprar um pirata. E aí, turma, o que mais? O que vocês acharam do filme? Agora eu quero saber. Vocês gostaram? Achei bastante. A parte de maquiagem que ela não vai ligar pra eles, né? Ela vai fazer uma história dele, depois ela fala que é uma coisa que foi muito... Vocês são irmãs? Não. Vocês são muito parecidas. Uma coisa que foi muito legal de fazer o filme foi o processo para achar os meninos todos que fizeram. Ai, que bonitinho. Porque a gente precisava de um
mineiro, né? De mineiros, né? Com sotaquezinho mineiro. Então esse foi um processo super legal. Foram 6 meses que a gente ficou em Belo Horizonte pesquisando meninos daquelas faixas, né, de idade, trazendo eles num espaço que a gente tinha, fazendo trabalho com eles de brincadeira, até a gente começar a achar quem que eram os caras que tinham mais a manha ali para fazer aquilo lá na frente da câmera. Aí a gente foi selecionando, e daí chegamos nos meninos que fizeram. E todos os outros que estão em volta deles, quando aparecem outros meninos, são os meninos que estavam com a gente fazendo trabalho que não puderam ser selecionados. Quer dizer, que a gente acabou escolhendo o menino de 13 anos, por exemplo, que é o Paulinho. A gente escolheu o Paulinho, mas os que estavam em volta dele depois eram os outros que tinham a possibilidade de ser. E foi um trabalho super gostoso. E daí quando veio a Maria que é a francesa, que faz o filme, a Maria ela mora na França, mora em Paris. E ela, quando veio pra cá, ela se encantou com os meninos todos. E daí foi super gostoso, foi uma relação muito boa, assim, porque você via o encantamento dela com os meninos, com o Brasil, com a nossa cultura, com a nossa comida, com o visual, com a alegria, tudo mais. E ela foi se encantando com aquilo e tinha uma relação com os meninos. Foi muito gostoso de filmar com ela e com eles. E aí do que você estava falando aí, então, curiosidades. O que mais que vocês acharam do filme? Fala aí. Emocionante. Uma história nossa, não? Bem brasileira? Muito bem. Você quer falar alguma coisa? Se meu filho quer seguir, eles ainda são pequenos. Um está aqui, tem 12 anos, e o outro tem 10, então eles ainda estão estudando. Se eles quiserem seguir, eu vou ajudar o máximo que eu puder. Se não quiser e quiser ser médico, quiser ser agrônomo, o que quiser, eu vou achar bacana e vamos em frente, né? Mas eles que decidem, né? Muito cedo ainda, tem 12 anos. Deixa crescer um pouquinho, eles vão decidir o que eles querem, né? Tem um pessoal aqui que está pensando em ser ator, atriz, então vocês não querem fazer nenhuma pergunta para ele? Quem quer ser ator e quem quer ser atriz? Você quer ser atriz? Você e você. E vocês têm? Aqui tem algum. Você também? Tem algum grupo aqui de teatro? Não, né? Não? E próximo da cidade. Olha, isso era uma coisa que vocês deviam agitar, sabia? Tatuí? Eu acho que o primeiro caminho bacana para se tornar ator são esses grupos que a gente faz na escola. Quer dizer, acho que um caminho que era legal para quem deseja era pegar aqui entre os amigos, escolher uma peça simples, assim como vocês fizeram o filme, o curta que vocês vão mostrar, é começar a mostrar uma peça, tentar montar uma peça, se apresentar aqui, começar a ver como que é a relação de vocês com o público e tudo mais. E daí, tem uma coisa que eu acho que daí não tem jeito, quer dizer, quando vocês realmente decidirem é isso que eu quero, infelizmente, mas não tem jeito, quer dizer, o centro de atuação, onde o ator mais trabalha, são as cidades maiores, quer dizer, não tem jeito. Então, quer dizer, por mais que a gente queira, não vai dar para você ser ator aqui. Aí você vai ter que pensar num caminho e esse caminho não tem jeito. É São Paulo, ou é São Paulo e é o Rio de Janeiro. Pra gente é São Paulo, porque somos no estado de São Paulo, até cair para São Paulo, que é onde rola onde tem um circuito de teatro enorme, muito possível de você sobreviver fazendo teatro, só teatro. É onde você vai encontrar a possibilidade de fazer cinema, e é onde você vai encontrar a possibilidade, se você quiser também, de fazer televisão. Mas o caminho, eu acho que o grande caminho para você se tornar ator é o teatro. Quer
dizer, todo o cinema, o cinema bebe do teatro, quer dizer, o cinema quando vai escalar é no teatro que ele vai pegar os grandes atores, aí ele vai buscar os grandes atores. E a televisão é a mesma coisa. Quer dizer, existe hoje cada vez mais essa coisa também do... o cara não é ator e fez... Por exemplo, os meninos que fazem meu filme não eram atores. Mas é porque é uma coisa muito específica. Porque precisava de um menino negro de 13 anos, então você não acha isso fácil num grupo de teatro. Mas a atriz vem do teatro, a Maria. Todo elenco mais velho vem de teatro. Então o teatro é o grande berço aí, né? O grande lugar, é a grande fonte para o cinema ir lá e pegar o cara e para a televisão lá pegar o cara. Então eu investiria em teatro. E eu acho que vocês deviam fazer um teste. Primeiro tentar vocês montarem uma pecinha aqui, ver se gosta mesmo, e daí se quiser, aí tem as escolas de teatro em São Paulo, tem as universidades, tem a USP, que tem curso de artes dramáticas, tem outras universidades, outras faculdades que tem hoje cada vez mais, e daí tentar seguir carreira. Mas acho que o caminho é o teatro. Depois você vai ver se é cinema, se é televisão, mas se desenvolve no teatro que você vai se desenvolver para o cinema e para a televisão. Luiz, aproveitando o gancho, a gente faz uma aula com eles de projetos, assim, eles podem pensar em realização em câmera mesmo amadora, mas enfim, começar a fazer, postar vídeo no YouTube e tal. A gente deixou aqui uma sementezinha aí de tentar montar um cineclube, né? O pessoal que gosta do filme, então a gente falou com a prefeita, disponibiliza, o pessoal da escola também. E essa coisa do teatro é fundamental para vocês. De repente montar um grupo de teatro é uma dica excelente para vocês. Essa ideia do cineclube é muito legal para quem quer cinema e para quem quer atuar, porque é a chance de você ver vários atores em ação e como que se desenvolveu a atuação, entendeu? É muito importante vocês, tanto para cinema como para teatro, para atuação, é muito importante você ver por que o Chaplin, Charlie Chaplin, todo mundo já escutou o nome dele, como que ele atuava. Aí passou um tempo, começou a ter o cinema falado e como que eles atuavam. Aí tem um marco, acho que do cinema mundial em atuação, que é o Marlon Brando, que é um cara que descobriu um outro jeito ali de atuar e que foi buscar da forma dele e como que hoje é feito. Então você vendo, né, a maior referência, o maior estudo que a gente pode ter como cineasta, como ator, é assistir, né? Não tem nenhuma outra fonte. Aliás, é um prazer, né? Nosso estudo é sentar numa sala de cinema ou em casa, num DVD sem ser pirata, e assistir e ver como é que os caras fazem, como que eles mexeram a câmera, qual que é o enquadramento que eles deram, como que eles atuam, como que eles fizeram, né? Onde que eles puseram a trilha, onde eles puseram. Então o cineclube, ele é super bacana, principalmente se vocês tiverem a chance depois de discutir, né? Porque é uma coisa que é muito boa e que em São Paulo tinha muito, hoje infelizmente tem muito pouco, mas quando eu estava começando tinha muito cineclube. O grande barato era isso, que a gente assistia o filme e depois sempre tinha discussão. Quer dizer, ter a chance de um filme e depois discutir entre as pessoas, ou se tiver um cara mais especialista, mas se tiver também discutir entre vocês, os caminhos que o cara tomou para fazer aquele filme, por que ele fez daquele jeito, né? É muito legal, porque isso vai abrindo a cabeça. Quando a gente faz um filme, é muito bom também eu perguntei para vocês um pouquinho o que vocês acharam do filme, porque a coisa que eu mais adoro é mostrar o filme e depois ter um debate. E quando a gente debate, as pessoas vão questionando as coisas do filme, e isso faz você pensar, e ao fazer você pensar, faz você crescer pro teu próximo, faz você pensar em coisas legais, para você pro próximo tentar melhorar, ou tentar continuar fazendo do jeito que, né, que falar. Às vezes a gente fala, pô, mas eu estou muito longe, né, 3h30 de São Paulo. Mas o número de atores que tem aí hoje, fazendo sucesso imenso, que saíram de 6 horas, de 10 horas de avião, e que estão lá hoje fazendo e acontecendo, é enorme também. Mas como que eles começaram? Certamente foi assim. É pegar um texto que acredita, ou inventar um texto que acredita, monta o grupinho, chama a cidade, vem aqui, assiste, os caras vão aplaudir ou vão jogar tomate. Se jogar tomate, você sabe que é para você melhorar. Se aplaudir, você fala, pô, deve ter um caminho bacana por aqui. E eu acho que esse é o caminho, quer dizer, um cineclube, montar um grupinho de teatro, vocês vão longe. Daí de repente pega a peça, grava a peça, já monta o curtinha, já manda para algum lugar aí um festival que está rolando, e aí que
a coisa vai acontecendo, né? Chama os caras chatos aí para ficar falando e daí a coisa vai rolando, né? Fala. Eu quero falar que o futebol era muito. Quem sabe, né? Sabe o que acontece? A gente fez durante 8 anos. Era para fazer 20, virou 200. Porque ele era muito gostoso de fazer e a gente se animava muito em fazer e fomos fazendo, não parava, vai fazer sucesso e fomos fazer. Só que daí chegou uma hora que a gente começou a fazer o que eu falei que não pode fazer. A gente começou a achar que todo mundo já sabia como fazer. E daí na hora que você já sabe como fazer, você começa a ir lá e não fazer o melhor. E daí, no ano que a gente começou a fazer assim, eu falei, olha, está na hora de a gente parar definitivamente, porque a gente já sabe aquilo, fazer de olho fechado e não está evoluindo mais. Então, aí a gente decidiu parar. E daí hoje você fala assim, vai voltar? Talvez um dia volte. Porque, por exemplo, hoje se você falasse para mim, olha, a gente parou faz 3 anos. Hoje eu já faria melhor do que o que eu estava fazendo há 3 anos, porque eu já tenho mais vontade. Talvez volte, talvez não role, mas de qualquer forma já é uma grande história que eu tenho para contar na minha vida, já faz parte da construção da obra, né? É isso. Oi? E aí, tem mais alguma curiosidade a saber ou não? Aquela parte da FEBEM toda, a gente super estudou, porque a FEBEM, como é mostrada no filme, não existe mais. E a gente super estudou como que rolava a coisa lá. Aí aquele lugar onde foi feita a FEBEM é uma FEBEM que está desativada em São Paulo, na cidade de São Paulo. É um lugar que foi FEBEM durante anos e que está 10 anos abandonado. A gente deu uma maquiada lá, deu uma restaurada e fizemos a cena lá. Então, tudo que rola de FEBEM foi baseado em verdade, quer dizer, em coisas que estavam acontecendo. Óbvio que não é uma fantasia dele, quando ele imagina as coisas lá, o Popó, o Papai Noel, aquilo lá é brincadeira, mas a parte da uva, tem uma curiosidade, porque a gente quando foi filmar, era julho, então toda a parte de uva que tem no interior aqui de São Paulo, já não tinha mais, já estava queimado. Aí a gente ia filmar no sul, em Bento Gonçalves, estava tudo certinho porque ainda estava verdinho e tal. Uma semana antes a gente caiu uma geada, acabou com tudo. E daí a gente dançou e daí não tinha mais para onde ir, daí a gente conseguiu um apoio enorme de um cara lá em Portugal e a gente foi com uma equipe de 6 pessoas. Eram 2 atores, o câmera, eu, e fomos lá em 6 pessoas, fizemos uma cena de uma forma super simples, que não tinha condição de filmar, a gente não tinha dinheiro para Portugal. Mas a gente foi na região, onde é a região da cidade do Porto, a próxima cidade do Porto, que é uma região vinícola que estava bacana, tal, mas assim, inclusive a gente foi ridículo porque estava tudo verdinho, mas ainda não tinha uva, então teve que ir na feira comprar umas uvas e ficar pendurando lá no lugar onde tinha as uvas para aparecer umas uvinhas penduradas, que não tinha, aquela uva que ele pega, a gente foi na feira comprar, pendurou com arame, todo mundo lá pendurando com arame as uvinhas para aparecer as uvas. Porque a gente ia fazer aqui e dançava. Dançamos em São Paulo e no Sul também. Daí tivemos que ir para lá. Luiz, tem uma parte no filme, vou ter perguntado para você. Fala. Eu já vi uma vez a reportagem do Roberto ele falando o Jô Soares, uma vez a história, faz tempo, uns 4 anos. E ele contou uma coisa que aconteceu na TV, que ele fingia que ele sabia ler. E ninguém sabia, né? Aí às vezes pegava um jornal, por exemplo, e aí, moleque, escrito aí. Aí começava a inventar as coisas. Nossa, que ele ganhou um pouco de respeito. No filme, ele explica que o respeito ele ganha com palavrão, né? Quem tem mais significação de moralidade, ele com o amigo dele, né? Isso, palavrão. Isso. Ele chegou a comentar, quando vocês conversaram sobre essa parte do jornal, ou
vocês viram essa coisa do jornal e decidiram fazer outra, ou essa também existiu? Na verdade são duas coisas diferentes. Que é o seguinte, ele percebeu que quando ele era pequenininho, quando ele fingia que ele via o jornal, ele ganhava assim, não é respeito, mas ele virava um pouquinho o líder do grupo. Porque, só ele lê, então os caras acreditavam nele. Então ele jogava com isso. Ele fingia que estava lendo, inventava tudo, e os meninos acreditavam nele. Isso é uma coisa que quando a gente pegou a história dele, você imagina fazer a história de um cara em 2 horas. Então tem um monte de coisa que você tem que abrir mão. Então você tem que focar em que você acredita que são as melhores cenas, as melhores passagens para contar a história do cara. E isso que a gente fez. A cena dos palavrões porque a cena do palavrão é o momento que ele sai da FEBEM, que ele ficava, que era FEBEM com os menininhos, e passava para a FEBEM, porque tem um erro que foi feito, quando a FEBEM foi construída, além de todos os erros que a gente já sabe, tem um que é pior ainda, que é o seguinte, imagina você uma criança de 7 anos, quando faz 8, e conviver com um moleque de 8 a 15. Então, um menino de 7 anos, conviver com um menino de 15, você acha que dá certo? Não dá, né? Não que não dê, você pode ter um moleque, quantos anos você tem? 22? Você pode conviver com um menino de 10 anos, mas você pode, gente, entendeu? Para os caras pegar música, entendeu? Era inviável, quer dizer, o moleque de 7 aprendia tudo que tinha de errado com o de 15, que infelizmente ninguém ensinou para ele, não que não fosse com a gente, mas infelizmente eles ensinaram para ele. Então ele tinha que se virar ali era roubar. Então o que acontece? Quando ele mudou para essa turma, ele sentiu que palavrão era uma coisa que funcionava para ele ter um pouquinho de respeito. E é isso que ele conta na história dele, entendeu? Porque na hora que ele entrou lá já começaram a xingar ele, então ele não sabia nem o que eram os palavrões, não sabia nem o significado. E daí ele começa a aprender, tal, até que tem a cena que a mãe dele vai visitar ele, que ela percebe que ele está bem mudado, falando palavrão, tal, que era uma coisa que ele não estava acostumado, entendeu? E era uma cena que a gente achou que era fundamental para contar a história, por isso que ela ficou. Mas são 2 momentos diferentes. Mas que lá realmente aconteceu. Aconteceu, ele pegava o jornal e saía inventando história. Porque ele sempre foi um contador de histórias. O que é legal da história do Roberto, que tudo que ele conta aqui é uma história que ele contou lá. Ele sempre foi muito inventivo, muito criativo. E ele fala que ele ficava inventando histórias e os caras acreditavam nele. Entendeu? É isso aí. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Mais alguma pergunta aí? A última brincadeira do Luiz. Não? Fala. Qual o trabalho que eu fiz que eu mais gostei? Você sabe o que acontece com a gente? Sempre o que você está fazendo é o que você mais gosta. Então assim, porque eu acho que quando no momento, quando você está fazendo a coisa, você fica tão envolvido que você passa a adorar aquele trabalho. Então, por exemplo, quando eu fiz Por Trás do Pano, era ele. Quando eu fiz esse, foi esse. Quando até 20 dias atrás eu estava fazendo Norma, eu estava empolgadão com Norma, estava apaixonado pela Norma lá, entendeu? Eu acho que todos você acaba, para você fazer um filme, você tem que estar muito apaixonado. Senão você não pode, porque é tão trabalhoso que você não consegue fazer se você não estiver apaixonado. Então acho que eu me apaixonei por todos, mesmo os que não gostam, os que não deram certo. Por exemplo, esse que eu te falei que a gente viajou pela América do Sul, é um negócio que deu super errado, mas que é um dos que eu mais lembro na minha vida o tempo todo. Eu sempre me lembro de alguma coisa, sempre comento alguma coisa dele. Que a gente, para fazer, tem que se apaixonar. Tá? Ó, rapaziada, obrigado por vocês terem me aguentado aí por esse tempo, de terem assistido o filme, tá bom? Agora ele vai ser o espectador de vocês, olha que honra. Aí, né? E foram 18 histórias muito interessantes, viu, Luiz? As histórias que a gente está colhendo, assim, é impressionante. E aqui eu fiquei, eu confesso que eu fiquei
quando foram eleitas as 3 histórias, eu fiquei muito apreensivo, porque são 3 histórias muito difíceis de serem contadas no audiovisual, né? Em um curto espaço de tempo, mas eu acho que conseguiram passar a mensagem, o som aqui, não sei se deu para todo mundo pegar o diálogo da última história, que é uma história muito centrada no diálogo, mas enfim, acho que deu, né? Todo mundo riu, a intenção do filme era essa, né? O mais importante foi alcançado, então. Então, eu queria rapidamente, em nome da Prefeitura Municipal de Itacoarivaí, em nome da Prefeita Cecília, em nome da Câmara Municipal de Itacoarivaí, agradecer por essa oportunidade que foi proporcionada à nossa juventude, esse projeto cultural. Nós que o município é pequeno, município que realmente não tem essas oportunidades e que se tornou realidade, graças a Deus, e principalmente ao apoio de vocês, ao apoio do Instituto Votorantim, através da Fibria, que é uma empresa que já é parceira de Itacoarivaí em outros projetos. Então a gente fica muito contente de agradecer a O comentário final, que eu queria dizer que eu acho que assim, estamos aqui vivendo uma coisa muito importante, né? Você vê uma cidade, todo mundo aqui reunido, vendo o trabalho dos caras que estão começando aqui, começando bem. Então acho que quando eu falei da estrada para a senhora, não me leve a mal, mas é porque eu acho que a gente dá muita importância à economia, ao asfalto, e dá pouca importância à cultura e à educação. E eu acho que é da cultura e da educação que a gente pode ter a chance de ter um dia uma cidade melhor, um país melhor. E eles estão demonstrando isso, que assim, podem seguir em frente. Então, realmente, invista na cultura e na educação e não na estrada, tá bom?